nosso amado Senhor Jesus se revelou para nós através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada. Esse é o estudo de número 1029 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus continue te abençoando e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Através dos atributos, dos títulos, da graça, misericórdia e amor do nosso Senhor Jesus, nós podemos conhecê-lo. Vamos ao nosso tema, Jesus no livro do Apocalipse. O nosso texto base está em Apocalipse, o capítulo 1 ao capítulo 22. E nós vemos que o nosso Senhor Jesus é o tema central na Bíblia Sagrada e aparece de Gênesis a Apocalipse, relatos sobre ele. Em Gênesis, por exemplo, nós vemos que ele é a semente da mulher. Gênesis capítulo 3, verso 15 diz: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Esse é o que nós chamamos de proto-evangelho. Esse versículo é o proto-evangelho, nos mostrando que a salvação, a redenção, vem somente por Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Esse versículo de Gênesis é a primeira notícia de boas novas para nós, seres humanos. É a primeira profecia bíblica sobre a vinda do nosso Salvador, a vinda do nosso Messias amado. Apocalipse significa revelação de Jesus Cristo, e esse livro foi escrito por João na ilha de Patmos. Apocalipse capítulo 1, verso 1 e verso 2 diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. O nosso Senhor Jesus é citado logo no primeiro versículo do primeiro capítulo de Apocalipse, e Apocalipse não tem a função de nos amedrontar, mas sim de nos levar ao conhecimento do que acontecerá. No capítulo 1, nós vemos que Jesus, ele é revelado como a testemunha fiel, ou fiel testemunha, é o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Apocalipse capítulo 1, verso 5, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados. João, ele está saudando as 7 igrejas e ele diz que entre todos e o soberano dos reis da terra, sabe por quê? Porque tudo é dele, por ele e para ele. Jesus é exaltado sobre todos os reinos. Jesus, ele é apresentado nesse capítulo 1, verso 5, também como a fiel testemunha. Sabe por quê? Porque tudo que o nosso Senhor ouviu do Pai, ele transmitiu e transmitiu fielmente. Ele é o primogênito dos mortos, nos mostrando que o nosso Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele teve a primazia e ele, o nosso Jesus, é vivo e vive para todo sempre. Jesus, ele é apresentado como o começo e o fim de tudo. Apocalipse capítulo 1, verso 8 diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim,
diz o Senhor, que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, ômega é a última letra do alfabeto grego, e o nosso Jesus, ele é eterno, ele é o que tem todo o poder, e ele ainda nos promete aquele que foi, aquele que era e aquele que há de vir, e nós aguardamos a vinda do nosso Jesus. O nosso Jesus também se revela como Filho de Deus. Apocalipse capítulo 2, verso 18 diz: ao anjo da igreja em Tiatira escreve, assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Em muitas passagens bíblicas nós encontramos o nosso Deus, o Altíssimo, testemunhando sobre o Filho amado Jesus Cristo. Por exemplo, no batismo de Jesus no Rio Jordão, vamos ver, Mateus capítulo 3, verso 17, diz: em seguida, uma voz dos céus disse: este é meu Filho amado, em quem muito me agrado. Louvado seja o nosso Deus, que testemunha, que testifica do nosso Jesus como Filho amado. E o nosso Jesus, ele se revela também como santo, como verdadeiro, como aquele que tem a chave de Davi. Apocalipse no capítulo 3, verso 7 diz: o anjo da igreja em Filadélfia escreve, assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Nosso Jesus é o santo, como o salmista Etan reconhece e nos relata em Salmos 89, verso 18, que diz: sim, ó Eterno, tu és o nosso escudo, o Santo de Israel, tu és o nosso Rei. O salmista Etan, ele fala que o Eterno é escudo, o Santo de Israel, e é Rei. E ele disse bem, sabe por quê? Porque realmente o nosso Senhor é eterno, é escudo, porque a nossa proteção é o Santo de Israel e é o nosso Rei. Nosso Jesus é o verdadeiro, porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Nele não há mentira, não há engano, não há fingimento. Nosso Senhor, ele é único e ele é genuíno. Ele tem a chave de Davi. Sabe o que é? Ele tem toda a autoridade. Ele é o herdeiro do trono de Davi. Ele tem a chave do inferno e morte. Ele tem poder para abrir e para fechar. Por quê? Porque ele é o Todo-Poderoso. Ele tem o poder supremo. O nosso Senhor Jesus, ele se revela como o Amém. Apocalipse capítulo 3, verso 14 diz: ao anjo em Laodiceia escreve, assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Amém em hebraico significa eu concordo, eu confirmo, é verdade, significa sim. Jesus, ele é o sim do nosso Deus, o soberano da criação de Deus. Ele é o primogênito de toda a criação, a imagem do nosso Deus invisível. A Bíblia nos ensina que nele todas as coisas se mantêm. Ele existe antes de todas as coisas. O nosso Senhor, ele se revela como Criador de todas as coisas. Apocalipse no capítulo 4, verso 11 diz: nosso Senhor e nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto tu és o Criador de tudo e por tua soberana vontade tudo o que há foi criado e veio a existir. A Bíblia nos ensina que os 24 anciãos lá no céu, eles adoravam, eles reverenciavam, eles reconheciam que somente o Senhor é digno de louvor, de glória, de honra,
de poder, que Ele é o Criador de tudo, o soberano perfeito, e tudo existe por causa da vontade dEle. O nosso Senhor Jesus, Ele se revela em Apocalipse como leão da tribo de Judá. Vamos ler? Apocalipse capítulo 5, verso 5 diz: então um dos anciãos consolou-me, afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Como leão, ele tem toda a autoridade e poder, é ele quem governa, é ele que tem domínio sobre tudo. Ele é o descendente de Davi, da tribo de Judá, a raiz de Davi, como nós lemos no versículo. O profeta Isaías, ele profetizou que uma vara brotará do tronco cortado de Jessé e um ramo crescerá de suas raízes, se referindo ao nosso Jesus. O nosso Jesus é o vencedor, e olha, é nele que nós somos vencedores, e ele ainda nos ensina através de Paulo: nele nós somos mais que vencedores. E o nosso Senhor Jesus se revela em Apocalipse como Cordeiro de Deus, e ele é adorado lá nos céus. Apocalipse, no capítulo 5, verso 12 e verso 13 diz: eles proclamavam em alta voz, olha que tremendo, digno é o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Em seguida, ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que exclamavam ao que está sentado no trono e ao Cordeiro: sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Nós vemos que o Cordeiro, ele foi adorado nos céus, na terra, embaixo da terra, no mar, e tudo que neles há exclamavam, adoravam, exaltavam e reverenciavam ao nosso Senhor Jesus. E no capítulo 6, o versículo fala do Cordeiro poderoso, mas no capítulo 6, verso 16, nos fala também sobre a ira do Cordeiro. Vamos ver em Apocalipse 6 e 10, que nos mostra o nosso Senhor Jesus como santo, verdadeiro e soberano. Vamos ver? Apocalipse 6 e 10, eles exclamavam com grande voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue, aqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho, que estavam embaixo do altar de Deus, proclamavam, exclamavam, reconhecendo a santidade, a soberania, a verdade do nosso Senhor, e reconheciam que o nosso Senhor Jesus é um justo juiz, e o nosso Senhor é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro que apacentará e guiará as fontes de águas vivas. Vamos ver quem? Apocalipse capítulo 7, verso 17, olha que tremendo que diz: pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, ele os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O nosso Senhor Jesus, o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Então nós vemos que o Cordeiro vai apacentar as ovelhas e vai guiá-las às fontes de águas vivas. Mas também Apocalipse nos mostra o nosso Cristo, que reinará eternamente, o Rei que reinará para sempre. Apocalipse capítulo 11, verso 15 diz: então o 7º anjo fez soar sua trombeta, e aconteceram no céu
fortes vozes que proclamavam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Jesus reinará para sempre, porque ele é eterno e o reino dele não terá fim. Ainda nós vemos o nosso Senhor, que é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Está em Apocalipse capítulo 13, verso 8, que diz: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. As pessoas vão adorar a besta, vão adorar o anticristo, as pessoas vão se curvar diante deles, mas o nosso Senhor Jesus, ele se doou por nós. Desde a fundação do mundo, o nosso Senhor Jesus, ele se revela em Apocalipse como Filho do Homem. Apocalipse capítulo 14, verso 14, olhei e eis que diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor Jesus é o Rei. A coroa é uma coroa de vitória, porque Jesus é o vencedor. Mas Jesus, ele ainda se apresenta como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 17, verso 14, então guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois ele é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, e com ele vencerão todos os seus eleitos, convocados fiéis. Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, ele é o vencedor, e nós vencemos com ele, nós vencemos nele, e ele ainda é o fiel e verdadeiro. Apocalipse capítulo 19, verso 11 diz: então olhei e eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. O nosso Senhor Jesus, ele é o justo juiz, ele peleja, ele batalha com justiça, ele é o justo juiz das nações e julgará com equidade e justiça a todos os seres humanos. O nosso Senhor Jesus é o Verbo, ele é a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 19, verso 13 nos mostra: estava vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é Palavra de Deus. Jesus é o Verbo que estava com Deus, é o Verbo que é a palavra de Deus. Mas ainda a Bíblia nos mostra em Apocalipse: Jesus é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Vamos confirmar isso agora em Apocalipse capítulo 21, verso 6, e declarou-me ainda: tudo está realizado, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. O nosso Senhor, ele é o consumador, ele é o autor da fé e o autor da salvação. É ele que consumou na cruz do Calvário. E para concluirmos, nós vamos ver que o nosso Senhor Jesus, ele é a estrela da manhã. Apocalipse capítulo 22, verso 16 diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos entregar este testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi e a brilhante estrela da manhã. Ai, que coisa tremenda você entender: o nosso Senhor, ele é a raiz, ele é o
prometido, descendente de Davi. Foi assim que ele veio como homem, mas o nosso Jesus, ele é a brilhante estrela da manhã. Eu vou concluir dizendo para você, o nosso Senhor Jesus, o Messias esperado por Israel, ele se revelou a nós através da sua palavra. De Gênesis a Apocalipse fala sobre ele, revelando os atributos, os títulos, revelando o amor, a misericórdia e a graça do nosso Deus através de Jesus a todos os homens. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso, amado Mestre Jesus continue te abençoando. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.